Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Geologia Ambiental. Eu sou o professor David Holanda e vou ser o professor de vocês desta disciplina durante esse período. Como dito anteriormente, o programa da disciplina está dividido em 6 assuntos: Geologia em contexto ambiental, o planeta Terra, caracterizando minerais e rochas, rocha ígnea, rocha metamórfica e rocha sedimentar. A aula de hoje vai ter como tema caracterizando minerais e rochas. Antes de a gente começar a falar sobre o que nós vamos ver na aula de hoje, eu convido vocês para uma experiência. Olhe o ambiente onde vocês estão. Perceba os objetos que estão nesse ambiente. Agora, perceba também que a maioria desses objetos tem na sua composição original, de uma forma direta ou indireta, minerais. Isso desde a pia que está no nosso banheiro, passando pelas paredes da nossa sala e chegando até os circuitos internos do computador que você está utilizando neste exato momento. Todos esses objetos, de uma forma direta ou indireta, têm na sua composição original minerais. Então, vocês começam a perceber que o homem ele tem uma dependência muito grande por esses recursos. E essa dependência ela não é de hoje. Muito pelo contrário. Desde o alvorecer da civilização humana, que você percebe a dependência do homem primitivo com, com esses materiais, com as rochas e minerais. Foi a partir deles que o homem primitivo ele pegou duas rochas e começou a bater uma contra a outra, gerando aí faísca, para que posteriormente ele pudesse domesticar o fogo. Então, daquele exato momento até os dias atuais, a dependência do homem por, por minerais e pelas rochas só vem aumentando. E é exatamente isso que a gente vai destacar na aula de hoje, cujo tema é caracterizando minerais e rochas. A gente vai ver o que é mineral e o que é rocha. Vamos ver também a diferença entre um e outro. Analisar quais são as propriedades físicas dos minerais e de que forma essas propriedades elas são utilizadas para a classificação desses minerais. Em relação às rochas, nós vamos ver quais são os tipos de rochas que existem. Também, como é que se dá o ciclo das rochas, como é que ele acontece. Então, de acordo com isso, são objetivos desta aula: diferenciar minerais e rochas, conhecer as principais características macroscópicas dos minerais e reconhecer os 3 grandes grupos de rochas e suas importâncias. Bem, para a gente conseguir alcançar esses objetivos, vai ser necessário a gente observar alguns pontos importantes da nossa aula, a começar pela própria definição de minerais. Na aula de hoje, vocês vão perceber que a definição de minerais está justamente atrelada a um conjunto de critérios que determinado elemento químico ou substância precisam obedecer para que sejam considerados, para que possam ser considerados como minerais. E esses critérios muitas vezes correspondem exatamente à origem, né, se esse material ele possui uma origem orgânica, se ele possui estrutura cristalina bem definida. Então, tudo isso acaba se tornando meios, critérios para que a gente possa aí considerar um determinado elemento químico, uma determinada substância como mineral. Além disso, ah, na aula de hoje, a gente vai aprender quais são as propriedades físicas dos minerais e a sua importância para a identificação dos minerais. Ou seja, essas propriedades físicas, como por exemplo, cor, brilho, clivagem, grau de dureza, essas características, essas propriedades físicas dos minerais, é que vão servir aí de base para que a gente possa estar identificando os minerais, classificando os minerais e até mesmo diferenciando um mineral do outro. Logo em seguida, a gente vai ver
principais recursos minerais do Brasil. Vamos ver aí a importância de alguns recursos minerais para o nosso país, como é o caso do petróleo, como é o caso da bauxita e de outros minérios que, de uma certa forma ou de outra, ah, são importantes para a nossa economia. Tá? Obviamente, falando de minerais, a gente tem quase também por obrigação de falar de rochas. Por quê? Porque vocês vão ver que a rocha, ela nada mais é do que um aglomerado de um ou mais tipos de minerais. Então, as rochas, elas são subdivididas em três grandes grupos, que são as rochas magmáticas, ou seja, aquelas formadas pela consolidação do magma, a rocha metamórfica, formada pelo aumento da temperatura e pressão, e por fim as rochas sedimentares, que seriam aquelas rochas ah, ah, construídas, formadas por rochas já existentes, né, e que tende a agregar esses fragmentos dessa rocha, dando origem aí ao que nós chamamos de rocha sedimentar. Tá? Além disso, no final, né, da aula, a gente vai ver entender um pouco como é o ciclo das rochas, de que forma as rochas elas surgem e desaparecem na superfície do planeta. E durante esse processo, quais são as mudanças que estão ali agindo, ok? Em relação a atividades disponíveis, vocês vão ter aí questionário e uma atividade de pesquisa. Então fiquem atentos e procurem cumprir com essas atividades para que você possa ter um bom rendimento na disciplina. Também porque, lembrando que essas atividades elas também colaboram para o resultado final da disciplina. Mas antes de começar, vale sempre aquelas velhas dicas. Leia atentamente o capítulo 3 do material impresso, que vai da página 53 à página 66. Siga as orientações solicitadas para a realização de cada atividade. Faça um cronograma de estudo para revisar o assunto e se preparar para as avaliações. Durante as aulas, procure o professor mediador do seu polo para esclarecer dúvidas. Atente para os prazos de realização das atividades. Explore um ambiente virtual. Complemente as informações das aulas com pesquisas voluntárias através da internet, livros especializados, documentários. E esse tema é bem bacana porque você tem uma grande quantidade de material aí disponível. E após o término do assunto, reflita sobre as informações adquiridas, correlacione o que foi visto na sala de aula com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. E para pensar, eu faço a seguinte pergunta: qual a sua colaboração como técnico de meio ambiente em uma empresa de mineração? Ok? Reflita, pense direitinho e até a próxima aula.